Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom para você que está nos assistindo aqui, Rosh Pinas, no Aladão, da congregação Beit Elohe Shalom, em Jacarepaguá. Que o Eterno dispense sobre todos que aqui estão e sobre você as suas ricas bravos neste dia de Shabbat. Nós vamos falar um pouquinho, porque nós temos pouco tempo hoje, senão a gente vai sair daqui lá para as 10 horas, sobre algo que está acontecendo desde quando os Shaliotes, plural de Shaliá, que quer dizer apóstolos, lá de Jerusalém, de Jerusalém. Está desde aquela época? Está muito tempo? Não. Porém, alguns anos para cá, Hashem está intensificando a restauração. Tanto aqueles que creem em Yeshua, que estão nas Kevilot, quanto os Sehudim na diáspora e lá em Israel, estão reconhecendo Yeshua como Mashiach. Porque o judeu não se converte. O judeu, ele reconhece, porque ele já conhece Yeshua, ele já conhece o Rabi e Yeshua, mas foram ensinados a eles de que ele não era e nem é o Mashiach. Quando eles alcançam esta visão, eles reconhecem aquele Rabi de Yeshua como Mashiach, através da Torá, através da Eloá Elohim, da palavra de Deus. Nesses últimos tempos, Hashem, aqui no Brasil, aos 28 anos, eu sei que Hashem estava trabalhando com outros líderes, mas aquele que ficou mais evidente, devido à condição de ter uma sinagoga bem estruturada, de ter uma condição de ter a TV Sião, foi exatamente ensinando de Sião, através do Rabino Marcelo Miranda. Nós, eu e a Bacheira, como a maioria dos líderes das congregações judaico-messiânicas de hoje, que antes eram pastores de igreja, de Kevilot, também começaram ouvindo e vendo as mensagens de restauração, de ensinação, através do Rabino Marcelo Miranda, de seu filho, hoje, Rabino Mateus Andona. Hashem está trabalhando nesses últimos dias de maneira acelerada. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá em Israel, o que está acontecendo no mundo nos dias de hoje. Inclusive, alguns, não vou dizer muitos, têm colocado no Zap, na internet, Facebook, falando das profecias que estão se cumprindo. Meus amados, as profecias de Hashem, todas elas hão de se cumprir no momento dele, no momento certo. E estão dizendo que Yeshua está às portas. Yeshua está bem mais próximo do que antigamente. Mas ainda tem que acontecer muita coisa. Cadê o templo? Cadê a restauração do templo? E tantas outras coisas que precisam acontecer para que Yeshua venha. Pode ser daqui a 5 anos, 10 anos, não sei, pode ser,
o ano que vem? E Deus é que sabe. Nem o próprio Yeshua sabe. Aí nós temos alguns aí que estão deduzindo que Yeshua vai voltar o ano que vem. Né? Vamos lá. Romanos 11, a partir do verso 1 diz assim: digo, pois, porventura, rejeitou Elohim o seu povo, Israel? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita. Quem está falando aqui? Meus anos. Essa carta é de Shaul, Jamia Shaul, o apóstolo Paulo, aos romanos. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Elohim não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Torá diz de Elias, Eliahu, como fala Hashem contra Israel, dizendo: Eterno, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Porém, que me diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram o joelho nos ventos de Baal. Assim, pois, também, agora nesse tempo, ficara um resto, segundo a eleição da reserva da graça. Porém, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, porém os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Elohim lhes dera um ruach, um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Meus amados, Hashem está fazendo, completando a sua obra. Aquele lá, a igreja do Senhor, se desviaram dos caminhos do Senhor. A igreja do Senhor se corrompera, assim como Israel se corrompeu. Israel assimilou-se com os moradores de Canaã. E quando eles de lá saíram e foram para a diáspora, também se assimilaram. Em cada país, nos dias de hoje, inclusive eu estava vendo um relato sobre os judeus racídicos. Muita coisa, não vou falar sobre isso, mas muito interessante. Então, cada um hoje, em cada país, cada judeus de cada país, onde eles se encontram, eles assimilaram aquela nação, seja no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, seja onde for. E Hashem está chamando hoje o seu povo para se direcionar a Israel, para se direcionar a sua Torá. Hashem está chamando o seu povo nos dias de hoje para se arrependerem dos seus pecados, dos seus desvios, de todo aquele e toda aquela, independente de onde estejam, independente em que religião estejam. Hashem está chamando os seus escolhidos. Porque quem é que escolhe? É Hashem. A palavra de Deus diz que todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Obviamente, os nossos corações têm o nosso desejo, a nossa ânsia por
algo maior nas nossas vidas, né? Aqueles que anseiam a Deus, o verdadeiro Deus, encontrará o verdadeiro Deus. Porque Yeshua fala, aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre. Aquele que pede, se dá usar. Meus queridos, nesses dias, Deus está despertando um povo, um exército, para marchar não com armas físicas, mas com armas espirituais, com armas em que venha a derrotar o mundo espiritual que vem contra as coisas de Hashem. Tudo aquilo que é contrário a Hashem, tudo aquilo que é anti-Hashem, tudo aquilo que é anti-Israel. Como nós falamos no sábado passado, na Parashá, muitos têm se colocado anti-Elohim, anti-Deus, anti-Israel, ante as coisas de Yeshua. E ele está buscando, ele está procurando. E aqui a palavra, eu terminei esse último verso, dizendo que é nos dias de hoje que ele está buscando. É no dia de hoje. Hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, mas crede em Hashem, ou seja, crede nesta palavra. Porque Hashem fala através da sua palavra, da sua Divá Elohim. Hashem está nos falando hoje e sempre através da sua palavra. Poucos são aqueles que têm revelações, que têm sonhos, mas Hashem fala também através das revelações, através de sonhos, mas ele fala a todos através da sua Divá Elohim, da palavra de Deus. E nós precisamos ficar atentos a isso, meus amados. Deus está buscando, Deus está restaurando nos dias de hoje esta palavra. Porque essa palavra, através inclusive de muitas várias interpretações, variedades de interpretações, tem fugido, tem saído do objetivo da palavra de Hashem, que é salvar todo aquele, toda aquela que crê nele. Vamos abrir lá em Devarim 4:7, de 4 a 7. Devarim, Deuteronômio 9, de 4 a 7. Deuteronômio 9, de 4 a 7. Quando, pois, o Eterno teu Elohim os lançar fora de diante de ti, aquelas nações, né? Não fales no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça é que o Eterno me trouxe a esta terra para possuir. Porque pela impiedade destas nações, e que o Eterno as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, porém, pela impiedade destas nações, o Eterno teu Elohim as lança fora de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Eterno teu Elohim jurara a teus pais, Abraham, Isaac e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Eterno teu Elohim te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocastes a ira do Eterno teu Elohim no deserto, desde o dia em que saístes do Mitzrayim, do Egito, até que chegastes
a este lugar. Rebeldes fostes contra o Eterno. O povo de Hashem se tornou rebelde. Mas Ele nos separa para nós possuirmos a terra santa, a terra preparada que Ele fez para nós. Não por causa da minha, da tua justiça, mas porque os povos daquela época haviam corrompido aquela terra. E Hashem disse: essa terra será do meu povo, será de um povo separado, que será preparado para ser o quê? Para as nações. Deus está restaurando isso, meus amados, nos dias de hoje. Quantos estão voltando para Israel? Claro que Hashem talvez não queira levar todos para lá, eu acho que não vai caber todo mundo. Mas aqui, e aonde nós estivermos, nós poderemos ser o quê, irmãos? Luz de Israel, como nós estamos sendo aqui nesse lugar, para o Hashem por isso. O Senhor está nos chamando a restaurar a luz de Israel, porque Hashem disse que separaria esse povo, o seu povo, para ser testemunha de tudo aquilo que Ele fizesse, de tudo aquilo que Ele fizera, melhor dizendo, de tudo aquilo que Ele está e continuou fazendo e fará mais ainda. A gente está restaurando o seu povo, a gente está chamando o seu povo para a realidade, a gente está chamando o seu povo para a sua Torá. Graças a Deus, estamos voltando para adorar a Hashem, e esse também é um dos objetivos do Eterno. Vamos abrir Atos, capítulo 3. Atos dos Chariotes, capítulo 3. Para o Hashem. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 21 e 22. O qual vamos no 20. E envie ele a Yeshua HaMashiach, que já dantes vos foi pregado, já vos foi falado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Elohim falara pela boca de todos os seus Kedoshim, Nivim, os seus santos profetas, desde o princípio, porque Moshe disse: o Eterno vosso Elohim levantará dentre vossos Achim um Navi semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Para o Hashem, bendito seja o nome do Eterno, que tem restaurado o seu povo através da pessoa de Mashiach. Quando nós conseguimos visualizar, de que aquele Jesus que nós aprendemos, ou na igreja católica, ou na igreja evangélica, vestido com uma vestimenta romana, é isso que fica na nossa mente, A gente não consegue ver que Yeshua é Yehudi, é judeu. A gente nem sabia disso, sabia, mas não sabia. A gente não ligava para isso porque na nossa cabeça foi nos ensinado que ele era romano, sim, através das vestes. Então, quando nós temos esse entendimento de que Yeshua não era romano, não é romano, ele era e continua sendo Yehudi, judeu. Ele jamais vestiria uma veste romana. Ele vestia vestes judaicas da época, para o Hashem.
O Eterno está restaurando o seu povo. O chamado que Israel tem, Ele está dando para todo aquele, toda aquela que somos enxertados na oliveira, que é Israel. Vamos achar. Deus está nos chamando. Deus está nos chamando para nós vermos com os nossos olhos espirituais. Deus está nos chamando também para vermos com os nossos olhos carnais. Que nós precisamos entender o seu propósito, restaurar a sua guerra, restaurar a sua igreja, restaurar o seu povo. Esse é o chamado que Ele nos tem nesses últimos tempos. Livro de Yeshayahu, capítulo 61. Yeshayahu, Isaías 61, Baruch Hashem 61, de 1 a 4, diz-nos assim, a palavra de Hashem: e o Rua de Elohim, vou repetir, e o Rua do Adonai Elohim está sobre mim, porque Adonai me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, do Eterno, e o dia da vingança do nosso Elohim, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por rua angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Eterno, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Meus queridos, quantas congregações estão sendo assoladas no sentido da visão da obra de Hashem? Coisas absurdas. Não é só falando aqui da cidade santa, não, Jerusalém, de Israel, mas está falando também dos locais onde o templo não tem. Então, em cada lugar, como aqui, nós implantamos a Beit Tefilá, a casa de oração, a Beit de estudos, a casa de estudos. E aqui se torna um lugar santo. Então nós temos buscado fazer aquilo que agrada ao Senhor na direção do seu Espírito, do seu louvor. Mas nós temos visto que muitas casas estão sendo assoladas por coisas que não pertencem a Deus. Nós temos visto coisas absurdas. A unção da cadeira, a unção da veste de roda, tipo e ficam rodando, os homens, a direção da casa, rodando com aquela roupa esquisita, estranha, para uma que se diz que é lá, igreja do Senhor. Para outras religiões é comum, mas para uma Kehilá é incomum isso. A igreja do Senhor está assolada de coisas erradas. A igreja do Senhor está manchada e precisa ser restaurada.
É o que o Eterno está fazendo nos dias de hoje. Está restaurando, né, a sua casa assolada. Está restaurando o amor a Israel. Está restaurando a dignidade daquele que serve ao Eterno, sabendo que posso todas as coisas naquele que me fortalece verdadeiramente. Tem muita gente quando diz isso, né? Muitas querilotes falam assim, com a boca cheia, mas não tem vivido uma vida regrada diante do Eterno, não tem obedecido a Torá do Senhor. Então como é que pode todas as coisas naquele que fortalece, se você não tem agradado ao Senhor? Difícil, né? Pouco difícil, né? A gente poder entender um trem desse. Vamos lá para Isaías 58. É só voltar um pouquinho aí, as páginas, 2 páginas. 58, verso 12. 58, verso 12. E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados. Levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparadores das rupturas e restaurador de veredas para morar. Felipe, você já tinha imaginado que Hashem se separou para ser o reparador daquilo que o Eterno, das veredas antigas, que o Eterno está restaurando nos últimos dias? Você já tinha parado para pensar nisso? Não, né? E Ele está restaurando através da sua vida, através do seu casamento. Deus está restaurando as veredas antigas, através das nossas famílias, através da Beit, do Tevilá, Shalom, através de tantas outras congregações, porque o Eterno tem pressa e Ele está quase liberando Yeshua para voltar. Para finalizar, vou fazer que nem o Rabino Marcelo, quase finalizando, Zacarias 9:12. Zacarias 9:12. Vamos lá. Zacarias 9:12. Você consegue achar aqui? Vai o Hashem. 9:12. 9:12. Vamos lá. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança de Hatikva. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Todas as pessoas estão perdendo a esperança, irmãos. Muitos de nós, em dados momentos, perdemos nessa a esperança. A situação, a adversidade, os problemas são tantos. Lá ficou com princípios de ansiedade. É um dos males dos dias de hoje. Ansiedade. Por quê? A gente quer ver tantas coisas acontecerem e ela não acontece. Aí o que acontece? A gente fica ansioso. A gente fica doente. E perdemos, ou quase perdemos, a esperança. Mas aquele e aquela que são do Senhor, mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a coisas que nos parecem
tão absurdas acontecerem conosco, nós não perdemos a radicalidade, a esperança, né, aleluia? Porque Deus é conosco e Ele está restaurando as suas veredas antigas através de você, através de mim, através de você que está nos assistindo. Agora, para terminar, vamos abrir lá em Hatibalut, capítulo 21. Hatibalut 21, Apocalipse 21, de 1 a 5, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Já parou para pensar nesse versículo aqui? Será que o mar vai acabar? Estou dizendo aí que o mar vai inundar em uma opção de lugares aí. Aqui já deve estar lá, então a gente tem receio com alguém ir pela Barra, pelo Recreio, né? E eu, Yohanan, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Hashem descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis que a Mishkan de Elohim com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Elohim, o mesmo Deus, estará com eles, e será o seu Elohim. E Hashem limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz àquele lado. E o Senhor está nos falando nesta noite que devemos dar ouvidos àquilo que Ele está restaurando nos dias de hoje. As veredas antigas, aquilo que foi desde a fundação deste mundo, o Eterno está restaurando nos dias de hoje. Inclusive está restaurando a minha, a tua emuná, a tua e a minha fé, a nossa fé. Você já parou para pensar que nós estamos talvez numa mesmice, né? No nosso modo de viver diário, e muitas das vezes a gente sentia falta de algo diferente. O Senhor restaurou, está restaurando as veredas antigas e tem dado alegria ao nosso coração. Para nós aqui é restaurar o Shabat, o dia santo. Quando termina o Shabat, a gente já fica de uma certa forma ansioso para que chegue outro Shabat. Eu sei que vocês são assim, porque neste dia do descanso, nesse dia que pertence ao Eterno e que Ele separara para o seu povo, não só lá em Israel, mas também na diáspora, todos aqueles que o seguem, todos aqueles que entendem que a sua palavra é viva, eficaz e tem a mesma eficiência em qualquer país, em qualquer nação, porque é Adivar Elohim, é a palavra de Deus. Deus está restaurando a sua palavra, Deus está restaurando a sua emuná, a fé, porque quem nos dá fé é o Eterno. Fala, Rola. Eu acho interessante que a restauração da língua hebraica, você vê em todas as outras nações
nós ficamos iguais. Eles cantam louvor em hebraico, você entende exatamente o que eles estão cantando. É verdade. Porque é a língua do Senhor. É a língua do Então Senhor. eles cantam. A primeira coisa que o Senhor restaura, né? É a língua dele, é a palavra santa, boa e agradável. Então eu fiquei esses dias observando, estava vendo que era uma nação, não sei se era no Japão, se era na África, ou era no Japão, era na África. Eles estavam cantando em hebraico. Eu estava entendendo tudo isso. Um coral, né? Isso era uma Não, era um grupo de louvor mesmo. Tá. Eles estavam cantando e eu estava entendendo o que eles estavam Porque cantando. havia um coral de japoneses, mais japoneses do que homens, né? Cantando em hebraico. Já vi também várias tribos cantando Shema. Então, e eles cantam, a gente entende, porque é uma língua só. É verdade. Todo o povo, isso é muito interessante. Deus está chamando o seu povo a restaurar as feridas antigas. Isso não é religiosidade. Isso não é moda. Aliás, isso é muito antigo, como eu acabei ainda há pouco de dizer. A restauração começou lá atrás, junto com os chariores, junto com os apóstolos. Quando eles foram, né, na perseguição, foram fugidos na diáspora. E Hashem, nos dias de hoje, está evidenciando essa restauração das feridas antigas. E nós ficamos agradecidos a Hashem, porque estamos sendo participantes dessa restauração. Estamos contribuindo para essa restauração por aquele e por aquela que tem tido esse entendimento nas coisas de Hashem. Que nós possamos, meus amados, estarmos firmes, constantes, neste propósito que Hashem tem para a minha vida, para a tua vida, para as nossas vidas. E que nós estamos brincando de sermos judeus e Elohim. Nós estamos brincando, né, de sermos uma nação que foi escolhida para o povo de Hashem. Nós participamos deste povo porque fomos enxertados nele através da pessoa de Mashiach, através do Senhor Yeshua. Baruch Adonai, bendito seja o Senhor por isso. Amém? Abaixa a sua fronte. Vamos orar? Vamos? Vamos orar. Orar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eterno Elohim, eterno Deus, Baruch Adonai, o Rei do Elohim. Aqui está o Ezequiel, Said, eterno nosso sexto neto. Eterno, nós queremos agradecer por esse primeiro aninho, mais uma vez, tu tens concedido a ele, Hashem, no governo próximo passado. Te agradecemos esse novo ciclo que está iniciando na sua vida. Toda a barra, Hashem. Seja com essa criança, concedendo a ela as brachot que provém do trono da tua graça. Que cresça ela em estatura, cresça ela em graça eterna e conhecimento da tua Torá. Não venha crescendo e tendo maturidade, desviar os seus pés da tua casa e da tua palavra, Hashem. Nós choramos, guarda-o, livra-o de todos os males. Nós o abençoamos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém? Amém? E como é que é? Manda beijo pra você, manda beijo pra você, manda beijo pra você, manda beijo pra você. E Maria que Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Bem, amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E Lehina hoje.